Muito boa tarde, amigos da TV Varzealegre.com, do site varzealegre.com. Nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de uma boa terça-feira para vocês. Estamos aqui de volta com a nossa live, né, com os nossos trabalhos, nesse clima ainda de Copa do Mundo. Tem dia que parece muito mais um feriado do que outros e, enfim, estamos aqui, portanto, para repassar informações para vocês aqui no nosso canal. Bom, hoje, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. César Gregório Júnior, falando sobre questão de uso capião, né? Ele vai explicar para a gente aí esse tema hoje, tirar dúvidas em relação a isso, e também vamos conversar hoje com o fotógrafo Júnior Silva, né, que vai estar falando para a gente sobre o seu trabalho. Ele que tem tido aí, acho que pela segunda vez, uma fotografia que foi escolhida para fazer parte de um livro. E ele vai contar um pouquinho, mostrar um pouquinho do trabalho dele aqui em Varze Alegre. É um jovem talentoso que tem aí feito vários trabalhos em relação à fotografia, e a gente também vai bater um papo em relação a isso. Mas antes, deixa eu falar alguns destaques do site varzealegre.com para vocês, né? Ontem aconteceu em Fortaleza a entrega do prêmio para o prefeito Zé Helder, que foi escolhido aí entre os 35 melhores prefeitos do estado do Ceará. Portanto, ele esteve ontem em Fortaleza, juntamente com a sua comitiva, para receber essa premiação, bastante comemorada aí pela administração, porque o prefeito Zé Helder tem creditado tudo isso ao trabalho que ele vem desenvolvendo aqui em Varze Alegre e que, portanto, também a sua equipe, né, de governo, né, esteve lá com o prefeito, o senador Eunício Oliveira, né. Esse evento aconteceu na noite de ontem, foi um evento realizado pela PPE Eventos, a empresa que tem à frente o publicitário Roberto Farias, e, portanto, a 31ª edição dessa premiação. O prefeito esteve lá com a comitiva formada por secretários, né, apoiadores, e recebeu aí o prêmio das mãos do senador Eunício Oliveira, da primeira dama Sônia Fortaleza, também do vice-prefeito Dr. Fabrício Fulim, também com a presença do deputado federal Domingos Neto, né? Então se confere aí o momento em que acontece essa entrega. As imagens são da assessoria de imprensa da prefeitura, né, que fez uma live ontem à noite, mostrando o momento em que o prefeito recebeu o prêmio e, portanto, a administração comemorando mais essa indicação aí, né, dessa premiação que aconteceu entre os melhores prefeitos do estado do Ceará, os 35 melhores escolhidos aí através de pesquisa e de questionários, enfim, de sistema que ofertado aí pela empresa que realiza a pesquisa. Bom, outra informação, você confere ainda imagens, né, da entrega do prêmio Melhores Prefeitos do Ceará, que agraciou mais uma vez o prefeito Zé Helder aqui de Várzea Alegre. Outra informação que a gente tem para repassar para vocês, que também está no site varzealegre.com, que vai ser atualizado daqui a pouco, aqui a inauguração do CRAS Cecília Bilil, no bairro Patos, foi adiada. Essa inauguração aconteceria agora no dia 6, mas aí, segundo as informações da prefeitura, o dia 7 agora é o último dia para que aconteçam assinaturas de convênios de projetos, né, último dia por causa da questão eleitoral. Então, a lei eleitoral só permite que haja assinatura de convênios até agora, dia 7. Então, o prefeito preferiu adiar essa inauguração do CRAS para que ele esteja em Fortaleza realizando a assinatura desses convênios e, portanto, haveria até um show com o Fábio Carneirinho, mas também vai ficar para outra oportunidade de novo, porque esse show era para ter acontecido no dia da vinda do governador, mas também por questões alheias, que a gente sabe bem, né, o falecimento de algumas pessoas queridas da nossa sociedade, o show acabou sendo adiado. E agora aconteceria, portanto, nesta sexta-feira, dia 6, e foi mais uma vez adiado a inauguração aí adiada a inauguração do CRAS Cecília Bilil, no bairro Patos, ficando para uma data posterior. Agora em Varze Alegre são 3h05. Eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente volta já já para trazer para vocês um bate-papo com o Dr. César, que vai estar falando para a gente sobre
Uso capião. O que é uso capião? Quem é que pode requerer direito ao uso capião? O que tem que ser feito? Que tipo de medida é tomada em relação a isso? Enfim, você vai entender tudo daqui a pouquinho, até porque aqui em Várzea Alegre existe um problema muito grande em relação à questão de terras, né, de propriedade, da pessoa comprovar de quem é a terra, enfim. Então, daqui a pouco, a gente conversa com o doutor César Gregório. Sexta grande vaquejada da minha Várzea Alegre, no Parque Antônio Zebra, de 27 a 29 de julho. Negada vai ser R$36 mil de prêmio. Na sexta-feira tem Tocadias e Júlio Souza. E no sábado tem Canário do Rei. Diferente não. Forró de açougue. Meninas do forró. Vaqueiro tá sofrendo por causa dessa mulher. Do dia 27 a 29 de julho, agora chega. Realização Vanderlei, Patrão João Zebra e Júnior Minel. Valeu, gol! Cidadania, esperança e superação, povo forte e trabalhador. Várzea Alegre abre os braços pro novo tempo que chegou, com a retomada do crescimento, do desenvolvimento que a gente tanto esperou, com mais emprego e renda, a vida em Várzea Alegre melhorou. É muito mais cultura, mais educação, saúde, agricultura, esporte e lazer. A nossa cidade já sorri de novo. Governo de Várzea Alegre faz mais para o povo. A nossa cidade já sorri de novo. Governo de Várzea Alegre faz mais para o povo. Muito bem, estamos de volta, portanto, aqui no nosso canal, levando para você informações aqui na tvvarzealegre.com. Daqui a pouquinho o vídeo está disponível também no nosso site, tá, pessoal? E outras informações que a gente vai atualizar daqui a pouco aqui no nosso canal. Bom, doutor César, boa tarde, tudo bem? Prazer tê-lo aqui mais uma vez, mais uma terça-feira com a graça de Deus. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todo mundo. Mais um prazer estar aqui de volta, né? Vamos lá. Tem torcido bastante aí pela seleção? Como é que tá? Né? No comecinho você não estava assim querendo torcer muito, não. Mas ontem deu uma animada, não foi? Ontem parece que o Brasil resolveu dar uma jogada, né? Nas costas do William. Parece que o Brasil resolveu dar, então deu uma animada. Foi bom. Pronto. Mas acho que eu fiquei muito mais animado com o jogo do Japão. Foi muito mais emocionante. É mesmo? Muito bem. Então vamos ver o que acontece na sexta-feira, né? Vamos torcer. Você já percebeu que a segunda é meio feriado, aí passa terça, quarta, quinta, aí sexta é meio feriado de novo, né? Sexta-feira vai ser, Sabe para bem, muita assim. gente vai ser, que são dois jogos, né? Tem um do Brasil e depois tem o outro, né? Exatamente. Então Para saber quem vai lá tirar para direto. as quartas, né? Quarta ou semifinal, não sei, não entendo nada de futebol. Eu acho que é semi. Acredito né? que eu também não estou muito por dentro, não. Muito bem. Doutor César, me diga uma coisa, o que é uso capião? O que a gente pode entender com uso capião? Quem é que pode ser beneficiado? Quem é que pode requerer na justiça? Como é que acontece todo esse processo? Eu sei que aqui em Várzea Alegre tem muito problema em relação à propriedade de terra, porque, inclusive, questão pública, muitas vezes quando o poder municipal quer fazer uma obra e tudo, e a gente sempre tem notícias de que há entraves porque é difícil conseguir comprar o terreno, pegar o terreno para ter um comprador, para passar a documentação, enfim. Inclusive seu pai, que é advogado também, o doutor César, é um dos que mais entende desse assunto aqui em Várzea Alegre, não é isso? Então, o que é uso capião? Como é que a gente faz para requerer um bem em relação, utilizando essa questão do uso capião? O uso capião, Donato, ele é uma das formas de você adquirir um bem imóvel ou móvel, que é sobre coisa real, né? Então, a grosso modo, ele é uma forma de você adquirir a posse de uma coisa que você já tem o domínio, por assim dizer. Como é que funciona? Ele age, o uso capião é uma ação, é um procedimento judicial, que ele deve obrigatoriamente ser feito judicialmente. Ele age sobre você ter posse de um imóvel, seja terreno, seja casa, seja bem móvel também, como um carro, uma máquina agrícola, alguma coisa, em que você tem ânimos de dono. O que é isso? Você tem a posse e, ao mesmo tempo, você não está subordinado a ninguém. Você tem a posse completa, como se dono fosse daquilo. Então, a depender do que é o objeto e do tempo que você tem essa posse, você tem uma das formas do uso capião
para poder requerer na justiça a posse definitiva para ser registrado em cartório daquele bem, né? Pronto. Muita gente fala muitas vezes assim, que a gente ouve falar, por exemplo, uma pessoa que é morador, que a gente chama de morador, né, de um sítio, aí trabalha para o fazendeiro, fica morando muitos anos naquele terreno, naquele pedacinho de terra lá, e muita gente diz, ele pode pedir na justiça esse terreno para ele, porque faz tempo que ele mora lá e não podem botar para fora. Sempre ouvi essas questões aqui em relação a esse tipo de coisa. O uso capião entra nessa questão? Assim, Donato, vai depender de caso a caso, porque assim, o uso capião ele tem alguns requisitos básicos. Quais são os requisitos do uso capião? O decurso de tempo, que é você estar durante um certo tempo na posse daquele bem, a posse mansa e de boa fé, ou seja, você não pode ter, através da força, ter entrado naquele objeto, no uso daquela coisa, vamos dizer, para fins assim, de ser mais complicado, vamos imaginar um terreno. Você não pode invadir aquele terreno. E, como eu disse, você tem que ter o ânimo de dono. Você tem que ser dono, de fato, daquela propriedade. Você tem que estar lá usando como se dono fosse. Então, nesse caso... Mesmo que não haja documentação provando, basta ter o domínio, tem que provar que... Vai depender do uso capião que você vai entrar. Porque, usando ainda seu exemplo da questão do caseiro, para o caseiro falta justamente um dos requisitos do uso capião, que é a posse mansa e de boa fé. E ele está subordinado a uma pessoa. Então, quando um caseiro está naquela posse daquela casa ou daquele terreno que ele está cuidando, ele sabe que aquele terreno tem um dono, que aquela casa tem um dono. E ele reconhece aquilo. Logo, ele não tem ânimo de dono. Ele não tem a responsabilidade de dono em si. Então, daí já cai por terra a possibilidade do uso capião. Porque como é o uso capião? Existem 4 tipos de uso capião, os principais. Existe o uso capião extraordinário, que está a partir do artigo 1200 e um pouquinho do Código Civil, que é quando você, independente de título, ou seja, independente de você ter comprado ou não o terreno, o imóvel, você estando há 15 anos naquele terreno de posse mansa e de boa fé, e 15 anos ininterruptos, ou seja, não pode haver fracionamento de tempo, você tem o direito de pedir aquela posse de fato do bem para o seu nome. Ou seja, existe o requisito do decurso de tempo de 15 anos, existe o requisito da boa-fé, você tem que estar lá não por ter se aproveitado de forma criminosa, por exemplo, e tem que ter o ânimo de boa-fé, o ânimo de dono, de ser dono, ou seja, eu não posso estar subordinado a ninguém. Esse período de 15 anos no extraordinário, ele pode cair para 10. Se você, naquele terreno, naquele imóvel, você constitui moradia ou seu sustento para a sua família. Então, no extraordinário, em 10 anos, caso você more lá ou faça sua moradia nesse local, você pode pedir a posse através da ação de uso capião. Existe o uso capião ordinário, que, ao contrário do extraordinário, você tem um título sobre aquele imóvel, ou seja, você comprou. Você tem, por exemplo, um contrato de compra e venda sobre uma casa ou sobre um terreno. A partir daí, o prazo desce para 10 anos. E, da mesma forma, se você tiver moradia ou fizer daquele terreno o seu sustento, desce para 5 anos. Então, existe já essa diferença bem basilar entre o extraordinário e o ordinário. O extraordinário é quando eu estou em um terreno que eu não sei a titularidade dele, eu não sei de quem é ou de quem foi, eu passo ali pelo menos 10 anos naquele de posse, de boa fé, manso, lá faço minha família, lá tenho o meu sustento, aí eu posso entrar na justiça pedindo. No ordinário, eu tenho que ter uma compra e venda, eu tenho que ter um título aquisitivo, eu tenho que ter uma forma, uma documentação que comprove que eu adquiri de outra pessoa aquele bem. Então, esses são os dois usucapiões procedimentais mais basilares. E existem outras formas, como, por exemplo, o uso capião pro labore, que é o chamado uso capião rural, que é quando eu, em zona rural, tenho a posse de um terreno não acima de 50 hectares por mais de 5 anos. E lá eu tenho que ter terra produtiva. Então eu posso pedir da mesma forma. Lembrando, não acima de 50 hectares, eu tenho que ter aquela terra produtiva, eu não posso simplesmente ter sei lá, só por dizer que tenho.
E o mais importante, eu não posso ter nenhum outro imóvel registrado no meu nome. Porque esse uso capião ele serve justamente para poder comprovar que você tem o estado de necessidade por aquele bem, para poder usar. E é como já diz o próprio nome do uso capião, é pro labore, é para o trabalho. Você está usando aquela titularidade, aquele terreno, aquela casa para o seu sustento e o sustento da sua família. Certo. Digamos que o camarada estava lá, disse, agora eu vou entrar com o processo de uso capião e tudo mais. Apareceu uma pessoa questionando. Como é que fica o processo? Vai cair por terra a questão do uso capião? Se a pessoa que aparecer comprovar que você não é dono ou que você, de certa forma, se apossou daquele bem de forma não mansa, não pacífica, cai por terra. Porque um dos requisitos, um dos procedimentos da instrução de uma ação de uso capião é justamente serem os confinantes, serem chamados. O que são os confinantes? São os vizinhos. Os vizinhos são chamados para atestarem o decurso de tempo e a sua posse mansa. Eles são chamados para uma audiência e na audiência eles têm que dizer há quanto tempo você está lá, se você trabalha lá, se você usa da terra, se eles porventura conhecem algum dono que seja de fato responsável. Então, um dos requisitos principais é justamente essa posse mansa. A partir do momento que há uma contestação, que há uma lide sobre aquela titularidade, aí já vai depender do caso, mas já cai por terra praticamente os requisitos do uso capião, né? Essa provavelmente é a questão mais complicada, se aparecer alguém para Isso. É tanto que na ação de uso capião, o município, o Estado e a União são manifestados, eles são chamados ao processo para se manifestar, se tem interesse sobre aquele bem ou se são titulares, porque vale salientar que bens públicos não são passíveis de uso capião. Então, se a prefeitura, ou se o Estado, ou se a União é dono de uma terra e você se apossar dela, você não pode usucapir sobre aquele bem. Então, além da União, Estado e município se manifestarem sobre a vontade deles ou não daquele terreno, é também feita a chamada em edital. É colocado em edital, em jornal de grande circulação, que você está entrando com uma ação de uso capião sobre aquele terreno, para porventura alguma pessoa interessada ou que seja o dono legítimo se manifeste em tempo hábil, né? Ou seja, o camarada não pode achar que vai entrar com o processo na carada da noite, ninguém vai saber, ele não torna-se público a partir do momento que entra. Ao processo de uso capião, ele é todo público, é dada toda a publicidade possível, justamente para não haver uma espécie de injustiça de você perder a titularidade de um bem seu, né? Que, de certa forma, existe um brocardozinho jurídico que diz que o direito não caminha aos que dormem, não funciona aos que dormem. Então, já evitar que você, por desleixo ou negligência, perca um bem seu, o judiciário ele faz o possível para tentar lhe acordar, para tentar lhe mostrar, estão querendo pegar o que é teu, se manifeste. Porque o bem, a sua posse, basta você comprovar. Você comprovando que aquilo dali é seu, você já faz cair por terra a ação de uso capião. A gente poderia dizer, inclusive, que existem pessoas que muitas vezes acham que têm direito, mas não têm. Quando entra com o processo já se sabe, porque dependendo do que se encontra na frente, né? Ou seja, existem muitas pessoas que acham, sim, que têm direito, que às vezes falham em um desses requisitos, né? Ou na posse mansa, ou no decurso de tempo, ou na questão dos confinantes não concordarem, dizerem que aquilo não é dele, que também ocorre muito o chamado esbulho possessório, né? Que é quando a pessoa invade o terreno. Uma coisa é você estar lá e você ter adquirido aquilo por ignorância, por não saber de quem era, ou por ter comprado. Outra coisa é você invadir. Você invadindo, você comete o crime de esbulho. Então, você tem você não tem titularidade sobre aquilo. Então, por exemplo, existe o uso capião rural, assim como também existe o uso capião urbano, que também são 5 anos para você pedir o decurso de tempo e tem que ser uma área menor do que 250 metros quadrados. Então, se você vive numa casa que você já está há mais de 5 anos nela e você não tem registro nela, então você pode entrar com esse uso capião, contanto que você tenha posse de boa fé e seja mansa e não seja esses 5 anos escalonados, não seja fragmentado, tem que ser
seguidos. É um processo que dura muito, pouco, medianamente, ou de forma dura, tem um tempo assim? Assim, relativo. infelizmente na nossa comarca todos praticamente duram muito, né? Uhum. E o uso capião, como ele não é uma ação que envolve, por exemplo, menores, não envolve alimentos, não envolve réu preso, não envolve idoso, na grande parte das vezes, ele meio que vai sendo deixado de lado, vai sendo deixado para ser julgado depois. Então, assim, não é que eu não posso aqui, por exemplo, dizer que vai demorar muito, que pode acontecer que não demore, assim como também pode acontecer que demore muito. Uhum. Então, geralmente ele é sim um processo mais demorado, justamente por quê? Porque você tem que apresentar um memorial descritivo daquele terreno, daquela casa, com uma topografia para poder delimitar para o juiz ver a topografia do que é que você está querendo ter posse. Aí já demora também na parte de citação do Estado, do município, da União. Eles têm que se manifestar no processo, mandando dizendo que não tem interesse. Uhum. Tem o prazo do edital para as pessoas, qualquer interessado se manifestar. Tem as audiências com os confinantes, para os confinantes irem lá e confirmar que você de fato é dono do terreno, ou da casa, ou do bem imóvel. Então, assim, tem todo um procedimento. Ele não é uma ação simples. Ela é uma ação complexa que demanda tempo. Agora, já que a pessoa não tem certeza se aquela posse realmente passará a ser dele, mesmo entrando com o processo de uso capião, é bom que ele não invista no terreno, né? Porque se uma vez ele vai perder aquele investimento que fez, se ele fez uma melhoria, alguma coisa. Vai depender da melhoria, depender da melhoria, porque no direito existem as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuosas, né? Quando você faz uma benfeitoria necessária, você tem direito ao seu ressarcimento. Uhum. O que seria uma benfeitoria necessária? Cercar um terreno, por exemplo, ou capinar para fazer ele crescer de valor. Se está caindo uma parte do terreno, você fazer uma espécie de sapata, de fazer alguma coisa que conserve, que realmente você tem que fazer, ou aquele terreno vai se deteriorar e vai perder valor. Uhum. Agora, se você, por exemplo, fizer uma benfeitoria voluptuosa, uma coisa sem necessidade, aí já é debatível se você vai receber ou não. Mas benfeitorias necessárias, que para a conservação do bem em si, você tem que ser ressarcido, até porque vai também beneficiar o dono legítimo, né? Uhum. Porque senão aquele bem Valoriza ficaria precário para ele também. Uhum. Em relação a isso que eu quero perguntar, assim, vale para terreno, vale para casa, vale para tudo que está dentro daquela área ali que está questionada? Vale. Por exemplo, às vezes não tem o terreno, tem só a casa, que a pessoa chegou e fez a casinha ali, mas não tem terreno. Vale para o imóvel também? Vale para o imóvel, sim. Vale. Dentro daquele terreno, dentro daquela área, o que tiver lá dentro, você faz os capítulos sobre aquela área. Né? Uhum. E é muito importante porque hoje em Vaz Alegre, eu estava conversando com meu pai, que é até uma responsabilidade muito grande, né? Falar de uso capião no lugar dele, que é o que tem mais conhecimento na área, é o que é especialista, né? Eu estava conversando com ele e ele estava me dizendo que hoje ele estima que cerca de 90% dos imóveis em Vaz Alegre não tem registro. Uhum. O que é assim um perigo muito grande, porque é como se você tivesse um filho e ele não fosse registrado em cartório. Uhum. Você tem um bem que virtualmente, juridicamente não existe. Só existe por conta de água, luz, telefone, mas ele não é seu de fato. Não tem seu nome no cartório. E esse registro é importante porque você pode, por exemplo, fazer empréstimos, um agricultor, você pode fazer um empréstimo rural para fazer investimento na sua área, você pode, na questão da herança, já fica uma coisa mais certa, como a gente falou nas semanas passadas. E evita que alguém questione, né? E evita que alguém questione. Quer dizer, a gente nunca pode duvidar dessas questões, dessas coisas. Porque assim, você pode, por exemplo, você que foi o possuidor, você pode ser uma pessoa vigilante com aquele bem, mas assim, você, por exemplo, morre, aí você deixa para um filho, o filho esquece, mora em outra cidade, acha que não tem, aí você acaba perdendo, você deixa uma coisa sua ao léu e o direito não protege aos que dormem, né? Você acaba uma hora perdendo. Aí é nessa hora que alguém pode entrar com o processo de uso capião e realmente essa justiça pode dar ganho de causa, por mais que a pessoa saiba que é dela e tudo. Pode, né? Se ele tiver um ânimo de dono, se ele estiver morando lá e durante o processo de uso capião não houver nenhuma contestação, não houver nenhuma pessoa que se manifeste dizendo, não, isso aqui é meu,
ele vai eventualmente conseguir a titularidade, a não ser que aconteça alguma coisa inerente ao processo, que vale salientar. Todo processo é diferente. O processo não existe generalidade, existem normas gerais, mas não existe generalidade. Então, o uso capião pode ser de duas casas semelhantes, pode ser de dois terrenos do mesmo tamanho e tudo, mas esses dois processos podem ocorrer de forma completamente diferente, porque cada processo é único. Então, é uma problemática que hoje em Vaza Alegre é muito real, que é muito preocupante, inclusive, essa falta de registro por parte dos imóveis de Vaza Alegre, que gera até, por exemplo, como você mesmo falou, em questões da prefeitura, quando se vai desapropriar uma área, por exemplo, para fazer um cacimbão ou uma quadra poliesportiva, quando você chega lá, não se sabe de quem é o terreno. Você não sabe, às vezes, a quem você vai desapropriar. Então, dá todo um problema se você não tem um registro sobre o imóvel, né? É complicado. Se eu não me engano, até algum tempo atrás o governo estava estimulando as pessoas a terem a propriedade, a entrarem pagando as despesas. Que me parece também que tem um custo, se não estou enganado, para fazer essa documentação. Tem, assim, a ação ela tem um custo, né? Na justiça, se você não tiver a justiça gratuita deferida, né? Se você não provar que você é hipossuficiente, mas tem um custo em cartório, né? Que você tem as taxas do cartório, que o governo justamente às vezes ajuda eximindo dessas taxas de cartório para poder estimular, né? Mais uma vez a gente dá aquele conselho, se a pessoa tem um bem, procurar regularizar o quanto antes, não confiar no destino, achar que vai dar tudo certo, principalmente para quem vem depois. Né? Porque nunca é tarde para você deixar algo correto, nunca é tarde para você regularizar um bem que é seu e que você tem potencialidade de perder ou de se deteriorar, né? E também, até por questões de negociação, é de conhecimento de todo mundo que um terreno, uma casa que tenha registro, que é registrado no cartório, ele passa a valer até mais. Porque justamente por essa questão do registro. Uma cidade como a nossa, um imóvel registrado, um terreno, uma casa, ele é mais valioso. Você pode aumentar o preço. Então, justamente por essa facilidade que vai ter na transferência de titularidade, que você já faz diretamente no cartório, não é só um contrato de compra e venda, entendeu? Bom, eu sei que se o camarada estiver no terreno, que é uma dúvida que eu tenho também em relação a isso, o camarada está lá no terreno, está com 10, 15 anos, 20 anos, mas também alguém não pode chegar alegando e botar para fora, contanto que não tenha como comprovar que é o dono realmente. Se ele não tiver como provar, fica difícil, né? Porque assim, para ele colocar para fora, ele vai ter que provar primeiro que é dono e, de certa forma, ele vai ter que entrar até com ação de restituição de posse, né? Porque assim, não é simplesmente... vai depender também muito, Nonato, se a pessoa estava lá de boa fé. Porque ninguém de boa fé é penalizado pelo direito. Se eu estou de má fé, se eu digo, eita, Nonato mora em São Paulo, ele tem uma casa ali bem boazinha, eu vou morar lá. Então, assim, se ficar comprovado que eu estava de má fé, aí já é uma ação completamente diferente, já são circunstâncias completamente diferentes. Mas, estando de boa fé, eu não sabia da titularidade, eu uso aquela casa como minha moradia, como meu sustento, como moradia da minha família, aí tem que ter todo um processo judicial para você. E você tem que comprovar a titularidade de fato, você tem que mostrar de fato que você é o dono. Porque depois para provar quando já está na justiça, aí bicho, dá uma confusão muitas vezes, né? Fica aquela, né? Aí começa os blá 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 no ouvido da pessoa, tu vai perder, para chama fulano, aí negociar e tudo. É tudo mais difícil, eu sempre digo, toda vida que vai para a justiça é tudo sempre mais difícil. Isso é. Às vezes Mas o uso capião ele tem que ser necessariamente porque o juiz tem que ordenar para o cartório fazer esse registro. Bom, então o que a gente pode aconselhar para as pessoas, né, que como a gente falou agora há pouco, é isso, é que tente regularizar o mais rápido possível um terreno, um bem que tenha, e que muitas vezes a pessoa, como você disse, pode acontecer, muita pessoa vai morar noutra cidade, deixa aquilo ali ao léu, né, alguém chega, fica por lá, as pessoas até podem achar que aquilo foi vendido realmente, ninguém deveria nem ligar para falar para a pessoa, né? Porque se a pessoa chegou e ficou lá, a gente vai achar que a pessoa tomou posse ou comprou, sei lá. Enfim, aí depois está a confusão aí no meio do mundo, né? E numa cidade como a nossa, que está crescendo exponencialmente todo ano, você vê o crescimento exacerbado de Vaza Alegre, né? Tá chegando, não, meu terreno é lá, não sei aonde, nunca vão mexer por lá, não.
Uma hora mexe. Pelo menos uma cercazinha básica, né, protegendo ali, porque aí se o camarada quebrar, invadir, a gente alguém já fica de olho. No caso, já é crime por Crime, parte né? dele. Pois é, porque às vezes a pessoa deixa realmente sem, joga um entulho, daqui a pouco é um monte de coisa que tem, né? Porque até a aparência do bem pode caracterizar até na questão da própria, como você falou, se o cara é dono e chega querendo provar que é seu. Uhum. Então essa aparência que tinha antes de ser invadido, por exemplo, ela importa muito nessa ação. Porque tudo é levado em consideração numa ação. O juiz vai olhar e dizer, mas como é que você tinha um terreno e deixou ficar nessa condição? Aí qualquer um achava que era de ninguém, né? Terreno ou imóvel. Né? Assim, se ele for dono legítimo, ele não vai deixar de ter a posse. Isso. Porque um juiz ele não tem capacidade de tirar a De sua tomar, posse, né? Porque está comprovado. Mas assim, o que pode acontecer, por exemplo, é tipo um direito de uma rescisão. Rescisão não, de um retorno. Tipo, a pessoa investiu lá, você tem que ressarcir, por exemplo. Então, é isso que pode acontecer. Só que tudo vai depender do processo. Porque a lei ela é abstrata. Ela só trata de assuntos abstratos por cima. É uma nuvem que paira sobre a gente, que está ali só protegendo do sol. Mas na hora que tem um caso prático, que tem um caso palpável, com provas e com partes e com patronos e com um juiz, aí vai de caso a caso. Então, toda a ação, não adianta que eu dizer que se a pessoa chegar, vai retomar na mesma hora. Porque pode acontecer e pode não acontecer. Vai depender de cada caso. Então, cada caso é um caso, em resumo. Muito bem. E em todo caso, é melhor estar seguro de que está tudo correto. Seguro, é melhor estar seguro. Porque tudo correto às vezes dá problema, imagine. Porque assim, apesar de eu ter dito que é uma ação complicada, mas é uma ação complicada para o advogado. E a gente tem que saber fazer, né? Então, assim, para a pessoa, nunca custa você se beneficiar de algo. De você poder regularizar aquilo que é seu. Porque um terreno você pode achar que não importa, mas você pode, por exemplo, fracionar ele e garantir uma parte dele para, por exemplo, colocar como garantia hipoteca e ter um empréstimo para investir num pequeno negócio ou comprar uma moto, não sei, tanto faz. Para isso precisa de registro. Então, para isso você tem que entrar com a ação de uso capião, caso você não a tenha ainda. Muito bem. Então, eu acho que é um assunto muito mais comum do que a gente imagina, dadas as informações que a gente tem em Várzea Alegre, que tem muito terreno que não tem propriedade registrada. A gente sabe que é de certa família, mas muitas vezes na hora de fazer algum negócio, aí cadê a documentação? Não tem. E por aí vai. A gente já tocou nesse assunto em outras oportunidades também em relação a isso, né? Bom, doutor César, muito obrigado aí por tirar mais algumas dúvidas em relação ao uso capião e dizer, como é na sexta-feira, a gente continua torcendo aí, né? Continua torcendo. Dessa vez vamos com mais inspiração, porque o jogo... Você já comprou pelo menos a camisa do Brasil? Já? Não, ainda não. Que torcedor é esse? Eu sou meio fraco. Mas eu estou procurando, desde já, a camisa da seleção da Croácia da Copa de 98, que para mim é a camisa mais bonita já feita até 98? Hoje, da Copa de 98. Ai, será que tem essa camisa aí? Não 98? sei. Eu já procurei, não achei não. A da Croácia da Copa de 98. Então você faz negócio, né? Se alguém tiver em casa aí, portanto, ele faz negócio, viu, pessoal? Faço negócio. Pronto, mas antes disso ele vai dizer onde é que ele atende, os dias que ele atende, contato, telefone, e-mail, enfim. Eu atendo meu escritório é na rua Juvenal Galeno, número 44, aqui no centro, nessa rua de frente ao Mercado Municipal. Eu atendo de segunda a sexta em horário comercial. Meu telefone é o 999950999. Meu e-mail é o contato.cesarjunior@hotmail.com. Qualquer coisa, você tiver alguma dúvida, né? Assim, que é mais fácil você explicar através de casos específicos, né? A pessoa pode vir falar comigo. A gente marca no escritório até por WhatsApp mesmo, a gente tira dúvidas no que for preciso. Um dia, inclusive, eu vi uma discussão, eu não sei se era uma coisa formal ou era informal, mas eu vi alguma coisa em relação a que algumas pessoas defendiam que uma consulta a um advogado era para ser cobrada pelo advogado, porque ninguém vai para uma consulta médica gratuitamente, a não ser pelo SUS, mas não é gratuito, é um pagamento indireto, né? Teve uma discussão em relação a isso? Não? Mas porque assim, a consulta ela é um tabu na advocacia, né? Porque é uma eterna luta entre a OAB e os advogados, porque a OAB exige que seja cobrado e muitos advogados não gostam, até porque se trata de muitas pessoas não têm condições e muitos têm medo de espantar, né? Assim, às vezes através de uma dúvida você esclarece bem e essa pessoa vai e fala para outra que o advogado é bom. Então, assim, por esse caso, assim, por ser uma questão
que envolve até o código de ética, eu não posso me manifestar o que é que eu acho ou não, né? Porque envolve o meu código de ética. Mas é um tabu muito grande. Mas existe essa discussão, né? Pronto, tudo bem. E aí vem da critério, eu acho, de cada um. Né? A pessoa que tomar a decisão, sei lá, se quer atender uma consulta gratuitamente, vai dar prerrogativa de cada um, né? Assim, Isso. É verdade, porque se a gente fosse, por exemplo, se não tivesse o SUS e a gente tivesse que toda vez ir no médico, e aliás, tem que pagar, né, se for particular, então é complicado nesse sentido, porque tira o acesso de muita gente. Né? Tira o acesso de muita gente ao direito. É tudo questão de saber dosar, né? O que é uma coisa que você pode tirar uma dúvida e o que é uma coisa que você deve cobrar. É questão de dosagem. Porque tem dúvidas que são mais simples, mas tem umas que demoram, mas você tem que pesquisar e tudo mais. Tem umas que demandam pesquisa, tem umas que demandam você conhecer melhor sobre o caso em si. Por exemplo, terreno e tudo, você tem que pesquisar, então aí já é não é mais uma consulta, já está trabalhando de fato. Já está trabalhando de fato. Isso. Tá bom então, doutor César, muito obrigado pela presença mais uma vez. Pense aí num tema para a próxima terça-feira, viu? Dessa vez foi bom. Rapaz, não me cobra assim ao vivo não, rapaz. Lógico que tem que ter comprometimento, rapaz, com as causas. Mas... na semana passada eu prometi. Não, deu certo. Hoje o tema no dia. Você se manifestou meio funcionário. Ele não falou se vai ou não, deixa eu perguntar, deixa eu confirmar. Obrigado, viu? Obrigado, boa sorte aí para nós do Brasil. Até mais, pessoal, vamos torcer para o Brasil. Muito bem. Na sexta-feira. Deus quiser. Bom, pessoal, a gente conversou com o Dr. César Gregório sobre uso capião, tá? E ele está à disposição da gente aí para qualquer outra informação. Eu volto já conversando com o Júnior Silva, falando sobre o trabalho dele aqui com fotografias, né? Ele vai contar essa história pra gente já. Daqui a pouquinho. Festa grande vaquejada da minha Vada no Barqueiro dos Gebra, de 27 a 29 de julho. Legada vai ser 36 mil reais de prêmio. Na sexta-feira tem Porcaria de Júlio Souza. E no sábado tem Leonardo Reis. Diferente não, Olha a Sônia. Anda do mar. tá sofrendo por causa dessa mulher. No dia 27 a 29 de julho, agora tem Redação Wanderlei. Pastor Monteiro e Júlio Minel. Valeu! Saúde, agricultura, esporte e lazer. A nossa cidade já. Festa grande vaquejada da minha Vada Alegre no Barqueiro dos Gebra, de 27 a 29 de julho. Legada vai ser 36 mil reais de prêmio. Na sexta-feira tem Tocadias e Júlio Souza. E no sábado tem Leonardo Reis. Diferente não, Forró de Ações. Cena do Forró. vaqueiro tá sofrendo por causa dessa mulher. Do dia 27 a 29 de julho, agora chega. Redação Wanderlei, Patrão João Gebra e Júnior Minel. Valeu, vô! Cidadania, esperança e superação. Povo forte e trabalhador. Paz e alegre abre os braços pro novo tempo que chegou. Com a retomada do crescimento, do desenvolvimento que a gente tanto esperou. Com mais emprego e renda, a vida em Paz e Alegre melhorou. É muito mais cultura, mais educação. Saúde, agricultura, esporte e lazer. A nossa cidade já sorri de novo. Governo de Paz e Alegre faz mais para o povo. A nossa cidade já sorri de novo. Governo de Paz e Alegre faz mais para o povo. Muito bem, pessoal. Estamos de volta aqui, portanto, no nosso canal tvvarzealegre.com. Agradecendo a vocês aí pelo carinho, pela audiência de sempre. Né? E como a gente anunciou agora há pouco, portanto, agora vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso convidado, Júnior Silva. Né? O Júnior Silva é um jovem fotógrafo aqui de Várzea Alegre. Ele que tem se destacado aí no trabalho de fotografia, inclusive com algumas que têm sido escolhidas para fazerem parte de um livro, né? Se eu não estou enganado, já é a segunda ou a terceira vez, mas isso ele vai falar para a gente a partir de agora. Tudo bom, Júnior? Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos. Deixa eu ver só se o seu microfone está ligado aqui. Pronto, tá ok. Tá ok. Podemos conversar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nonato. É um prazer imenso, né, estar aqui nessa tarde com você. Já é a segunda vez, como a gente estava falando, a qual eu ganho um concurso de fotografia. Né, o primeiro ano foi em 2017, com a fotografia do Cristo, a qual concorri aí com
Perdão, 2.370 concorrentes de todo o Brasil. Certo, mas você vai contar essa história daqui a pouco. Eu vou mostrar as fotos para o pessoal de casa. Eu quero saber de você o seguinte: você tem quantos anos? Hoje você está com quantos anos? Certo, hoje eu tenho 21 anos. Pronto, fala mais perto do microfone. Isso, por favor. Você, desde quando você começou a fotografar, que você teve assim essa vontade e teve essa visão de eu vou querer fotografar, vou trabalhar com fotografia? Desde quando? Isso, desde 2012. Logo ali quando eu comecei, há muito tempo atrás. Em tempo de escola ainda já tinha esse amor por fotografia, né? Já tinha essa paixão. E aí eu comecei a fazer uns trabalhos de fotografia. A gente sempre começa com o pessoal da família, aquela coisa. E aí foi onde... E aniversário? Ei, João, tira as fotos aqui. Aí a gente começa a se desenvolver. E aí foi onde eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de fotografia. E aí consegui comprar o meu primeiro equipamento. E tudo isso foi me ajudando ao crescimento, assim, do interesse. O que é que o cara aprende quando vai fazer um curso de fotografia, por exemplo? É o quê? É o enquadramento, a iluminação, é a distância, é o foco. O que é que o cara aprende quando vai dizer, eu vou fazer um curso de fotografia? Pronto, o que a gente aprende? A gente aprende tudo numa forma geral. A gente aprende a ter visão das coisas. Então, assim, a gente aprende a compor, aprende a luz, ao controle de iluminação, a toda essa questão. Assim, a gente aprende que a fotografia você aprende a transmitir as suas emoções, né? Como muitos grandes fotógrafos dizem, através aí da fotografia. Pronto, eu vou soltando umas aqui, você vai me contando pra gente que esse tipo de fotografia, o que é? Foca o quê? Que é um ensaio de uma criança? Esse ensaio é um smash, né? O famoso esmagando bolo, onde hoje é sucesso aí, as mães são apaixonadas pelo primeiro aninho dos seus filhos. Esse é um trabalho aí de smash. Hoje está na moda assim, né? Toda mãe quer guardar, quer acompanhar o crescimento do filho e tudo, né? Exatamente. Aí existe uma técnica, por exemplo, para cada tipo de ensaio existe uma técnica, um jeito? Sim. A gente sempre busca o máximo natural. Sempre busca, por exemplo, tratar com a criança. A gente busca deixar ela bem à vontade, brincar, mas sempre estar atento, porque a fotografia hoje ela é o registro de um movimento. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo o que acontece ali para poder a gente pegar o melhor momento. É mais difícil fotografar criança ou adulto danado? Como é? Não, eu acredito... Hoje em dia, assim, criança tem um pouco mais de trabalho, por conta do comportamento, eles não entendem, mas eu procuro sempre deixar eles mais à vontade para agir de forma... Para que as fotos fiquem mais espontâneas, não fique aquela coisa forçada. Entende? E, assim, falando de preço, é caro um ensaio de uma criança, enfim, como é? É relativo? Não, hoje em dia é relativo. Hoje é fácil acesso para todos nós, né? Não estou falando em questão a preços. Hoje em dia, qualquer mãe ou qualquer pessoa hoje em dia pode, graças a Deus, ter um acesso à fotografia, né? Questão assim de valores. Hoje em dia um ensaio custa em torno de mais ou menos de R$200 a R$300, dependendo. Aí existe um pacote de fotos, você tira 10 fotos, 50 fotos, 30 fotos, enfim, o cliente aí escolhe hoje, né? Isso. Antigamente chamava revelação, aí tem que esperar revelar. Hoje não, hoje você já vê a foto na hora do computador. A gente já tem aquele processo de escolha. Isso, hoje o cliente já tem poder escolher as melhores fotos, poder ver se gostou e tudo mais. Como é que você faz para escolher os cenários? Porque é importante o cenário também, não é? Sim, hoje em dia, bom, eu sou daqueles que saio sem roteiro. Esse ensaio que está passando agora, a gente saiu sem roteiro e a gente acabou indo ali no Jurema, onde tem uns caminhões, uns ferros velhos, né, algumas coisas, e a gente acabou fazendo aí essa fotografia, essas fotos lá. Então, assim, é tudo bem relativo, depende muito do cliente. Às vezes ele já tem em mente um lugar, o estilo de foto que ele quer. Então, a gente estuda o que ele quer no ensaio para poder a gente escolher o lugar, para ver o que é melhor. Mas você, às vezes, como fotógrafo, você diz assim, olha, isso aqui não tá legal. Se eu tirar foto aqui, não vai ficar legal, aí depois você vai querer que eu faça. Você dá a sua dica de qualquer forma. Eu dou a minha opinião, falo para o cliente, falo, ó, assim não vai ficar legal. Se for aqui, eu acho que é melhor a gente fazer. Eu sempre falo, né, para que o cliente não espere que a gente não ofereça aquilo que ele vai esperar um resultado, não vai ter, e depois quer botar a culpa no fotógrafo. Exatamente. Assim. Então, mas tem cliente mais difícil, cliente mais fácil, como é que é? Hoje isso é tudo muito relativo. Temos sim aqueles mais exigentes, mas claro, né?
é um direito deles. Isso é muito interessante quando o cliente também é exigente. Tem aqueles clientes que não fica bem tranquilo. Tipo, o que você me oferecer, o que você me apresentar, tá ok. Pronto. Essa foto aqui, de Várzea Alegre, aí, da Torre de São Raimundo Nonato, o que ela representa? Você tirou, por acaso, ela entrou em algum concurso ou não? Isso, não, ainda não. Ah. Às vezes, quando eu estou disperso na varanda da minha casa, eu acabo observando muito a igreja da matriz, né? Geralmente, à tardinha, não sei se todos percebem, sempre vem uma nuvem subindo junto ali ao pôr do sol. E nesse dia eu estava lá na minha casa e estava prestando atenção que estava a nuvem subindo, acabei fotografando, registrando aí a torre. Agora, essa próxima aqui, essa foi uma das que foi escolhida, você não está enganado, você me corrija, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui. Essa imagem aí foi a imagem que foi campeã esse ano do concurso nacional de fotografia. Né? Ela também foi tirada lá do Juremal, era o nascer do sol aproximadamente umas 5h30, 6 horas da manhã. Eu acabei passando por lá e observei que tinham 2 corujas, não é apenas uma, são 2. Mas nesse caso elas estavam aí quando eu registrei essa imagem, apenas uma. Pronto. Aí você mandou para algum lugar, pôs na internet, como é que chegou para participar? Onde é que o pessoal tomou conhecimento da foto? Pronto. Você escreveu, enfim. A imagem, essa imagem, na verdade, ela foi registrada para a exposição no Barracão Cultural, que ocorreu no ano passado. Então, a Secretaria de Cultura me convidou e eu acabei indo para essa imagem. Eu selecionei para que fosse exposta lá no Barracão. Foi lá onde ela foi exposta pela primeira vez. Daí eu quis selecioná-la para o concurso. Que o pessoal elogiou bastante, foi isso? Sim, exatamente. Teve bastante repercussão, muita gente compartilhou. Então, pela visão assim da imagem do concurso e pelo tema, eu acabei selecionando essa imagem. Pronto. Pessoal, estamos conversando com o Júnior Silva, tá? Fotógrafo, jovem fotógrafo aqui de Várzea Alegre. Mas você passou um tempo fotografando em São Paulo também, né? Sim, passei 3 anos. Lá você fez o quê? Bastante casamento? Lá eu fiz. Lá eu era fotógrafo mais em casamento. Eu trabalhei, prestei serviço para uma empresa, uma grande empresa de fotografia de casamento em São Paulo, onde tem bastante imagens também legal. O que é mais difícil fotografar? Um casamento, um batizado, um ensaio desse aqui que é mais fácil de programar? O casamento que tem muito movimento, você tem que estar louco com a câmera para pegar? Não, assim, Donato, o casamento ele tem um roteiro, né? Então, assim, você só conta apenas a história, você vai registrando o roteiro daquela história. Então, o casamento ele tem tudo, é tudo ok, vai seguindo ali, primeiro entra padrinhos, vai, e tudo, enfim. Um ensaio, não. A gente tem que dirigir, então a gente tem que ver poses, então por isso que é mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Isso. Principalmente se for com criança, né? Exatamente. Pronto. E essa aqui, foi outra foto que você tirou aí do Cristo ressuscitado? Isso, foi a primeira que foi... Foi a primeira imagem que eu ganhei no concurso de fotografia, pela primeira vez. Essa imagem eu registrei ela em 2015, lá na Colina, né? E aí onde eu tenho outras imagens também, inclusive aquela que está em um quadro lá na Câmara dos Vereadores também é de minha autoria. Ah, sim. Que é uma das imagens. De Várzea Alegre, não é isso? Alegre, de onde você tirou aquela lá? Aquela não também tem aqui. Também daí de cima, do Cristo. Do Cristo, é? Exatamente. Ah, tá. Aqui é mais um ensaio. Isso. Você gosta de botar essa coisa rústica para contrastar, né? Geralmente eu gosto de compor. Então, assim, sempre eu utilizo o meu elemento com mais a composição, né? Esse ensaio foi em Cedro, a gente acabou indo para Cedro, e lá tem uns trem velho, uma coisa mais rústica, e aí isso me interessa mais. A simplicidade traz... Dá um up na imagem, assim, depois você tira aí... Como é que você... A questão... O fotógrafo tem que ter um olhar muito voltado assim para a cor, para qual vai ser o resultado final e tudo. Depois você passa um filtro no Photoshop. Como é que depois do ensaio a gente tem ali a pós-produção, né, onde a gente vai analisar aí o que precisa ver, a cor, geralmente tem, né, a temperatura de cor e tudo. Então, a gente sempre busca dar uma melhorada aí, ver os contrastes de cores, geralmente às vezes um tom mais frio, um tom mais quente, ver o que de fato necessita para aquela imagem ficar legal. Pronto. Agora, depois que teve o celular, né, todo mundo agora tira foto. Aí todo mundo, minha foto aqui como ficou bonita, essa foto aqui eu vou botar na capa do Facebook, eu vou botar na capa do Instagram, não sei o que e tudo mais. Mas existe uma diferença enorme apesar de que hoje os celulares são muito bem, com muito recurso e tudo, mas às vezes a gente não consegue utilizar aquele monte de recurso. Por exemplo, acho difícil alguém usar um celular naquela coisa manual, né? Exatamente. Mas dá para tirar uma fotografia realmente assim, para a gente dizer, profissional com o celular? Se Sim, o celular
sendo bom, a câmera sendo boa? Sim, hoje em dia, a imagem ela é transmitida, né? Você tem que usar o seu sentimento, o seu olhar, ver ali a sua visão. Hoje em dia, como você mesmo disse, né? A tecnologia tem avançado bastante, então os celulares hoje, muito bons. Tem celulares, inclusive, aí de uma empresa que já tem a fotografia, a câmera em modo manual, a qual você pode estar ali controlando a luz, tudo mais. Então, assim, eu vejo grandes fotos feitas através do celular também. Então, assim, é tudo questão de saber compor, de saber fotografar. Você aconselha um camarada que está vendo a gente agora aqui, está assistindo, eu gosto tanto de tirar foto, eu devia me aventurar mais, eu devia... É um ramo legal, um ramo bom. Você se realiza tirando fotografia? Sim. Fotografia, para mim, desde esse tempo até hoje, para mim, eu faço com o maior amor e prazer. Eu tenho um orgulho em fazer isso, né? Então, assim, sim, eu aconselho muitas pessoas. É uma terapia para muita gente, né? Como diz. E assim, fotografia é arte, né? Assim como uma pessoa pode pintar, você pode escrever. Muitos fotógrafos dizem que é escrever com a luz. Então, fotografia é isso. Para nós leigos, assim, você que é profissional, dê umas dicas aqui, vamos dizer, eu vou tirar uma foto para botar num site, na internet, no Facebook. O que eu tenho que prestar atenção? Com o celular mesmo. Você diz assim, Nonato, para a foto ficar bacana, Nonato não, eu e o pessoal de casa. Para a foto ficar bacana, faça assim, utilize isso aqui, bota o enquadramento assim. Dê umas dicas aí para a gente. Então, Nonato, a gente tem que visar muito o seu ambiente. Às vezes você vai aqui tirar uma foto, até a foto vai ficar legal. Mas pegou lá a porta do banheiro aberta. Então, assim, ter máximo de atenção, ver o lugar onde você vai fotografar. Geralmente, nunca fotografar, principalmente de um celular, claro. Se você está na sombra, quer tirar uma foto no lugar que está mais claro, com certeza a sua foto ou vai ficar escura e lá atrás vai ficar normal, ou vai ficar muito clara demais e o fundo estourado não vai ver nada. Então, assim, é sempre se posicionar, se policiar nesses termos, nesses quesitos. É melhor a foto pelo celular, é melhor a foto. Porque câmera, nós não vamos aprender com câmera. Você não vai ensinar para a gente aqui como é que mexe numa câmera, que nós não vamos saber também. Né? Eu sou meio bocó em relação a isso. Inclusive, eu já tive até uma câmera bem boa, mas eu desisti porque realmente eu não sei. Ficava só, calibra esse negócio, bota um branco, não sei o quê. Não sei mexer nisso, não. Eu acabei desistindo mesmo. O celular é mais fácil. Aí é melhor aquela da selfie, é melhor a câmera traseira, como é? Bom, depende. Geralmente a câmera da selfie, às vezes ela apresenta só 2 megapixels, 3, às vezes 8. Hoje em dia, com avanço, né, já está bem mais alto. Mas geralmente O mais câmera importante traseira, são os pixels ou outra coisa? Tudo depende muito. Se você quer uma foto mais... Assim, se você... É que também depende do objeto que você vai fotografar. Se for um selfie, é claro que a gente vai ter que usar a câmera frontal, que a gente consegue ver o que a gente vai colocar na nossa imagem, né? Mas se for uma foto da família, do pessoal que está ali atrás, é melhor utilizar a câmera da traseira, né? Que até você pode utilizar o flash para melhorar a iluminação. Tem esses quesitos, apesar que hoje tem o flash frontal também, né? Nas câmeras. Aí fica com os olhos vermelhos quando eu boto o flash. Então a gente vai lá no programazinho de edição, Né? tira ali os filtros. Fala mais pertinho, para o pessoal que quer ouvir bem você. Então, essas são dicas básicas, né, em relação à fotografia, porque nós não vamos concorrer com você, né, Júnior? Nós não somos bobos nem nada. Então, vamos falar para o pessoal essas dicas de fotografia. É melhor, para nós leigos, o celular mesmo. Não adianta a pessoa, porque eu já vi um camarada um dia desse leigo dizendo, eu vou comprar câmera profissional. Não, Nonato, é tudo questão de... Tem muita gente que tem amor pela fotografia também. Então, assim, a câmera digital, ela tem ajudado muito, principalmente em questão de aniversário, esses negócios, até por conta do flash. Então, assim, não tem nada certo, não tem nada errado, né? Então, assim, se você for utilizar o seu celular, vai ser legal, porque você já pega a foto, você já pode postar na mesma hora, pode fazer uma transmissão. Essas são as vantagens, mas uma câmera, hoje em dia, também, ela ajuda muito, por conta mais da configuração, né? Do que ela vai apresentar em questão de resultados. Agora sim, vai casar, vai batizar a criança, vai fazer um evento assim para a família, chama um fotógrafo profissional que é melhor. Exatamente. Né? Se você vai quer confiar em celular não, que depois aí você perde as fotos. infelizmente. Perde assim porque não ficam boas, né? Ficam tremidas, tudo mais. Não é legal. Exatamente. É aconselhado que procure um profissional da área, né? E assim, que você consulte as suas fotos, veja a imagem deles antes, para também não ter aquela decepção no resultado final. Agora sim, também vamos combinar. Você vai fazer um ensaio de uma pessoa que não é lá muito bonita também. Não vai fazer milagre, né? Para a pessoa ficar bonita na foto. Ela vai ficar ajeitadinha, mas a beleza mais... Não tem gente que fotografa melhor, isso não é natural, não é de cada pessoa. Isso, vai daquela questão. Tem gente que é mais fotogênica, é chamada a palavra. Então, tem gente, sim, que é mais fotogênica, que sabe pousar. Tem gente que é bem melhor. Tem gente que tem uma personalidade, mas quando vai tirar foto não consegue transmitir. Passar, né?
Então, é muito difícil. Mas hoje a gente estuda o que é o melhor da pessoa, qual que é o lado do rosto, se ela gosta do cabelo, do que ela gosta. Se não gosta do nariz, então não vamos tirar foto de perfil. É todas essas questões. A gente faz aquele estudo no geral. Então não vai deixar a pessoa lá fazer do jeito que ela quiser. Não, eu vou ficar assim com a perna para cima. Não, peraí. Não dá certo, não fica bem para você. Mas tem gente que insiste. Assim. Tem gente que diz, mas eu quero é assim, eu tenho um sonho de ter uma foto é assim. A gente, como eles são clientes, né? A gente está ali para oferecer o nosso serviço. Então, a gente faz, se for com a perna para cima, a gente vai ter que fazer com a perna para cima. Mas aí depois você não fica dizendo, mas eu vou assinar essa foto, meu Deus do céu. Vou ter que dizer que fui eu quem tirou, aí o pessoal, os colegas, quando viram, dizem, tu tirou essa foto. Não tem isso, né? É difícil, mas a gente O tem que cliente atender quis, a né? demanda de todos os nossos clientes, né? Todas as vontades, se for, a gente tem que atender. Pessoal que quer fazer, por exemplo, comerciante, às vezes quer fazer uma foto, aí bota o produto em cima da cama lá, aí pá o celular, taca no Facebook. Não é legal, né? Você não tem um ângulo também para produto, para vender bem. Você quer tirar uma foto de uma câmera, por exemplo, ou de um celular. Aí você quer expor aquele aparelho de um ângulo legal, que seja que chame a atenção do cliente. Não é importante que tenha o ângulo certo, a cor certa, tudo mais. Exatamente. E principalmente ter muito cuidado no fundo. Né? Geralmente a gente utiliza um fundo branco, mesmo se não tiver, não ponha no chão. Geralmente as pessoas põem roupa no piso do chão. E isso é isso que eu estou foto. falando. Então, assim, é mais legal se você utilizar uma cortina, um pano, não sei, branco, e utilizar o produto em cima, vai ficar bem mais agradável. O cliente vai conseguir ver bem melhor o seu produto. Pronto. Nós temos automaticamente assim, no nosso cérebro uma forma de rejeitar uma imagem que a gente não quer ver. Ou seja, a gente acha a foto feia, passa direto. Acontece. Não é assim, A gente, geralmente. A gente geralmente. não gosta da foto, a gente nem olha, A né? gente já Passa direto, né? exclui. Por isso, que é uma maneira de vender também, mas tem que ser feito da maneira correta, né? A gente tem que estudar quem são hoje, principalmente para os comerciantes, tem que estudar primeiramente quem são os clientes dele. Não adianta ele postar foto apenas de tênis se o público dele o tênis masculino, no caso, se o público dele são as mulheres. Então, assim, é muito importante estudar o público-alvo, apresentar um produto adequado, O modelo tem que ser legal. um modelo quem legal, que chame a atenção do cliente. Então, tudo isso é questão. Eu imagino que uma foto de uma pessoa com modelo venda uma imagem melhor do que num manequim, por Com exemplo. certeza, sem dúvida. Passa mais naturalidade, esse tipo de Sim, coisa. hoje em né? dia o pessoal quer ver vestido. Então, assim, às vezes uma roupa no manequim é lindo, quando veste numa pessoa não fica tão bonito. Então, é assim, é todas essas questões. Hoje em dia o produto, ele estando exposto assim numa modelo, alguém, tudo isso envolve a beleza junto com a roupa e aquilo chama a atenção. Muito bem, isso vai valer para tudo, né? Vai valer para o casamento, para o batizado, vai valer para o evento formal de formatura, né? Essas coisas de formatura, que tem que ter todo um preparo também. Tem alguma dica assim, legal para tirar foto à noite? Porque geralmente é mais difícil foto à noite, né? À noite é difícil, né? Principalmente quando trata assim de celular. A gente precisa de bastante luz, né? Por isso que a gente utiliza o flash, aquele flash externo nas nossas câmeras como fotógrafo. Porque à noite tem bastante sombra, pouca iluminação. Já fui a eventos onde tinha pouca iluminação e não é legal. Mas, assim, uma única dica é, muitas vezes, se o lugar está escuro, às vezes você tira uma foto sem flash, vai ficar mais claro do que a foto com flash. Então vai depender muito. Vai depender muito. E às vezes o fotógrafo, até você que é profissional, tira, vamos dizer, umas 20 fotos para ficar com uma. Exatamente. Né? Você tem que captar aquele momento, né? Assim? Exatamente. Aí, o seu ramo é mais essa questão de eventos, porque tem, se eu não me engano, tem as categorias, foto jornalística, foto disso, foto daquilo, não sei. Exatamente. Eu atualmente trabalho mais em ensaios, né? Assim, me especializo mais em ensaios, aí bebês ultimamente, né? Onde estou procurando mais me especializar nesse ramo. Mas assim, eu faço eventos, sim, cubro eventos como festas, entre aniversários, batizado, casamento, sim, faço todo esse tipo de trabalho no modo geral. Tá certo. Como é que faz para contratar Júnior Silva, fotografias? Entra em contato como? De que forma? Como é que Pode faz? estar entrando em contato através do meu Instagram, fotógrafo.juniorsilva, ou através aí do nosso Facebook também, Júnior Silva e Júnior Silva Fotografias, a nossa página, ou através dos nossos telefones. Né? Atualmente ainda estou com o meu número de São Paulo, mas eu vou divulgar os meus telefones aí, debaixo da nossa live. Tudo bem. Mas também não deixe para a última hora. Se já tem um evento, o pessoal quer que faça dois, não tem como, né? Porque tem que para a sua agenda, muitas vezes, alguém pode querer um evento no mesmo dia, não tem como, né? Às vezes, sim. Atualmente eu estou trabalhando, eu tenho a minha auxiliar, né? Geralmente já para desenvolver nesse
ponto. Mas assim, geralmente é difícil a gente conseguir cobrir 2 eventos, mas não é impossível. Se um tiver um horário mais antes do outro, dá sim, dá tudo Por isso que eu certo. estou falando, né? Que o pessoal pega o contato, entra e fala para ver se dá certo, porque muitas vezes chega em cima da hora Em cima da hora é e difícil. não dá certo. Fica complicado para o fotógrafo também, né? Fazer Sim, isso. sim, Aí a é gente ruim dizer precisa. não, a pessoa achar que a pessoa esse cara aí se acha. O povo é assim, sabia, não? Infelizmente, é assim mesmo. Mas a Pessoal- gente tem que estar com o equipamento carregado, tem toda aquela questão. A gente também não vai dar de cara num evento sem bateria, sem pilha. Então a gente não vai poder oferecer para o nosso cliente a qualidade do nosso trabalho. Com certeza. E qualidade é tudo, né? Exatamente. Muito bem, pessoal. A gente conversou com o Júnior Silva, né, esse jovem fotógrafo que está aí já pela segunda vez, né? Isso. Pela segunda vez que a fotografia dele foi escolhida aí como para fazer parte de um livro. O livro é antologia, como é que chama o livro? Antologia fotográfica. Você, inclusive, andou sorteando no Facebook, no Exatamente. Instagram. Você andou, né? Fazendo uma Sim, divulgação sim. de outro A dia. gente fez um sorteio na rádio. Aham, pronto. Muito bem. Quando chegar outro, faça de novo. Né? Com certeza. Né? Sem dúvidas. Pronto. E aí, para acompanhar seu trabalho, acompanha nas redes sociais. Exatamente. Né? Você sempre coloca lá algumas fotos, Sim, ensaios que você sim. faz, né? Sempre estou atualizando Tem ali. Quem Face, gosta dos tem bastidores. só Face ou Instagram? Tem Face e tem Instagram. Aham. Os nossos bastidores estão sempre nos nossos stories também, Uhum. para que você possa acompanhar ali um momento, para ver como que ocorrem os nossos ensaios. Você pode estar também vendo ali através da minha página no Instagram. Pronto. Então tá bom. Mas tem o Face também? Eu não sei se eu... Sim. Sim, tem o Face também, né? Pronto, tá bom. Bom, então tá aí, pessoal. Conversamos com o Júnior Silva. Agora eu vou encerrar, porque eu fico só enrolando o rapaz, né? A gente volta amanhã, se Deus quiser. Amanhã ou na quinta-feira com mais alguma live. Vamos ver o que a gente programa para amanhã, tá? Muito obrigado, Júnior. Sucesso, viu? Estamos à Eu que disposição agradeço. sempre, tá? Você é desenrolado aí, como falou bem, né? E tudo mais. E, enfim, acaba bom, acaba arrochado mesmo. Mas tá bom, até a próxima, viu? Muito obrigado. Desapareça não. Muito obrigado. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela companhia. E a gente se vê por aí, se Deus quiser. Até a próxima, viu? Tchau.